Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou fazer uma pequena reflexão sobre a minha vida. Esta vida de buscador da verdade, aquele que quer sair, que quer conhecer a verdadeira realidade deste mundo e do meu próprio ser. Vocês, assim como eu, e eu tenho a certeza que vocês também, de certa maneira, também sentiram ou estão a sentir uma dificuldade em encontrar o caminho certo, né? Possivelmente tu és aquele buscador ou buscadora que está a tentar conectar todas as peças do puzzle para ver realmente qual será o caminho certo, não é? Porque se nós não conhecemos não temos a informação, nós temos que procurar a informação. Então, o que é que nós encontramos quando saímos à rua? Eu quando digo quando saímos à rua é quando saímos a buscar a verdade. Quando nós vamos a uma biblioteca, quando nós vamos a uma livraria à procura de livros, quando nós procuramos no YouTube, nas redes sociais, por conhecimento, e vemos que existe uma grande oferta de informação. Existem muitas pessoas a falar de diversos temas que realmente são bastante interessantes e que realmente despertam a nossa curiosidade. E também temos que ver que muitas das vezes são informações que nós precisamos saber sim ou sim. Para quê? Para que nós consigamos montar o puzzle de maneira perfeita, da melhor forma possível. Só que nós temos um problema. Claro que existem muitas distrações neste caminho, não é? E realmente muitas das vezes perdemos-nos, quer dizer, aceitamos que aquilo seja a verdade absoluta, quer dizer, eu vou por aqui e já não me mexo. Não é como pode ser o caso da nova era, onde eles nos prometem ir para a quinta D. E eu não sei se vocês sabem, mas já há muitas versões da quinta D, não é? Uns falam que afinal já não vamos para a quinta D, que a quinta D já é aqui. Eles vão mudando de versão, depende depende do ano, não é? Quando um começa a falar numa coisa, os outros também veem, também começam a falar e depois isto faz uma bola de neve e toda a gente fala da mesma coisa. Isto já aconteceu, já vi até mesmo pessoas que eu achava que eram pessoas que pareciam que já estavam fora desta Matrix, por assim dizer, que estavam fora, quer dizer, que já sabiam mais ou menos como é que isto funcionava, não é? Através que era soltar o personagem, mas afinal, quando eu os ouvia falar da quinta D, já vi, olha, pronto, este também já ficou. De certa forma, já foi, sem ele saber, já se lhe pegou o egregor e pronto, e agora não dá conta, quer dizer, o ego não lhe deixa ver a verdade. E isto acontece a muita gente. Nós nos conectamos a certos tipos de informações, o parásito fica pegado a nós e depois nós não sabemos discernir se estamos ou não parasitados com esse tipo de informações ou de informação. O que também pode estar a acontecer comigo. Muitas vezes eu ponho-me a pensar, será que esta informação que eu estou a dar, será que me estão a impor para eu dar? Não é? Ou será, pronto, de certa maneira, será que eu estou mesmo a pensar por mim? Ou está alguma coisa a sugestionar-me? Então eu também penso nisso, só que eu sei perfeitamente, e é preciso que vocês entendam isto, eu sei que neste momento eu estou a jogar o jogo. Quando eu estou a falar aqui para vocês sobre esta informação, eu sei que estou a jogar o jogo. Então eu sei que para sair do jogo eu tenho que me desligar. E quando eu digo desligar é desligar de tudo e de todos. Tanto dos meus pensamentos, quanto de todas as memórias e programas. Quer dizer, eu tenho que ir ao zero absoluto, eu tenho que ir para dentro. Só aí, a partir daí, o jogo acaba, para mim. Então eu sei que quando eu estou fora, quando eu estou a falar, quando eu estou a dar informação, quando eu estou a refletir, quando eu estou a julgar, quando eu estou a analisar, eu tenho perfeitamente a noção que eu estou a jogar o jogo. Então,
Às vezes posso-me distrair um bocadinho, mas sei que o caminho é sempre o zero absoluto. Então, e vocês também têm que ter em conta que vocês têm que estar no zero absoluto. No momento em que vocês se focam para fora, para o mundo, já perdeu, vocês perderam automaticamente já saíram daquilo que vocês realmente são, que é zero, não é? Isto é muito fácil de entender. Neste momento tu estás cheio de memórias e programas. Esses memórias e programas não são teus, implantados ou foram programados por ti, né? Conforme tu vais crescendo, tu vais te programando, ou o mundo te vai programando, os teus pais te vão programando, a escola vai te programando, a política vai te programando, tudo te vai programar e tu vais, de certa maneira, te conectando aquilo que tu tens mais afinidade. Então, tudo isso é para fora, tu estás virado para fora. Então, quando tu largas tudo isso, tu voltas para dentro. E acabou a história. O jogo acaba para ti. Mas aqui vamos agora retroceder um bocadinho para analisar algo. Se vocês verem, não é? Vocês começam a entrar dentro das tocas do coelho, não é? Começam a seguir certos gurus, certas pessoas que vocês acham que têm algum tipo de conhecimento que vocês podem aproveitar ou que seja de útil para vocês, e vocês começam a ver que todos eles te prometem, de certa forma, sair da Matrix. Todos eles têm a solução para sair da Matrix. Então eu tenho a solução para sair da Matrix, o pessoal da nova era tem a solução para sair da Matrix, a religião tem a solução para sair da Matrix, os mestres ascendidos, ou quem seja, sadhgurus, papas, ou o que seja, todos nós temos a solução para sair da Matrix, né? Seja da sabedoria hiperbórea, seja do budismo, né? dos monges, todos nós parece que temos a solução. Mas existe uma coisa que vocês têm que saber, é que todos estamos cá dentro. Todos. Nenhum saiu de nós. Nenhum saiu. Todos estamos aqui presos. Eu, tu e todos aqueles que tu vês aí fora, né? Estamos todos cá presos. Então, quem é que tem razão? Hã? Vamos pensar um bocadinho, vamos pensar com coerência. Hã? Está certo que tu tens o direito de despertar cá dentro, mas quem de nós tem a razão? A quem é que tu tens que seguir? Entre aspas, seguir entre aspas, tu é que sabes, né? Tu vais montando o teu puzzle e depois tu vais saber se realmente que caminho tens que seguir. Agora, realmente, diz-me, de todos nós, de todos aqueles que tu segues, que tens afinidade, que achas que realmente te pode dar uma solução para aquilo que tu buscas, que é sair deste jogo, ou não, porque muita gente não quer sair deste jogo, muita gente quer simplesmente evoluir, e está perfeito, cada um segue o seu jogo, né? Segue o seu instinto, né? Se o teu ego te está a dizer que tu tens que evoluir, né? Porque é o teu ego, não és tu, porque se fosses tu dizias logo, eu não tenho que evoluir. No momento em que tu entendes que tu não precisas evoluir, então tu já estás fora do ego. Só as pessoas que estão dentro do ego é que acham que têm que evoluir. Porquê? Porque estão apegados às memórias e programas. Mas pronto, isso é só, estou-vos a dar uma dica. Não quero que vocês me sigam, não quero que vocês sigam os meus conselhos, vocês é que sabem. Mas vocês é que têm que fazer exercícios, têm que fazer reflexões, têm que de certa maneira, fazer o que tenham que fazer, né? Para descobrir se realmente o que eu estou a dizer é verdade ou não. E eu vou já vos dar a dica. Eu sei que muita gente não fala sobre isto. Raras são as pessoas que falam que é preciso a pessoa estar no 4º grau de consciência. E as pessoas não sabem. É claro, é normal. Isto nós não aprendemos na escola. O que é isso, o 4º grau de consciência? O que é isso, o 3º grau de consciência, o 2º grau de consciência, o 1º grau de consciência? Não é?
Então, tu próprio, é através do conhecimento que tu vais expandir a consciência. Mas não é conhecimento académico. Também pode ajudar, depende do que é que estás a estudar. Eu estou a falar desta parte espiritual, do conhecimento humano, ou da tua parte, essa parte que não se estuda em nenhum lado, que tu é que tens que procurar. E isso só acontece através de reflexões. Por exemplo, tu poderias fazer muito bem. Quem sou eu? Quem sou eu? Isto é uma prática que toda a gente deveria fazer para despertar a consciência. Quem sou eu? Eu sou este corpo? Eu sou estas emoções? Eu sou esta mente? Quem sou eu? Se eu não sou esta mente, se eu não sou este corpo, se eu não sou estas emoções, quem sou eu? Então, se tu fizesses isto todos os dias, esta prática que é grátis, que isto aqui deveria valer 1000 euros, vocês, para obterem esta informação de mim, vocês deveriam pagar 1000 euros. Isso é o que muitos gurus fazem. Isto é uma prática que realmente te vai despertar a tua consciência. É claro que precisas também de mais conhecimento, mas isto vai te ajudar, porque vai despertar, tu vais sentir algo. E isto, os gurus da internet são bem capazes de fazer aí um curso ou um retiro de 3 ou 4 dias só para te ensinar isto. E tu vais pagar 1000 euros, 3000 euros, só uma informação que eu vos dou aqui gratuita, né? Grátis. Tudo o que eu dou aqui neste canal é grátis. Tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu fiz, todo o conhecimento que eu adquiri, eu estou-vos a dar grátis, enquanto que muita gente está a cobrar por isto. Então, o que eu quero, vocês vão entender uma coisa: as pessoas que realmente querem despertar as outras não cobram. Não. Porque nós temos uma conexão de consciência, não é de consciências, mas de ser. O próprio ser, quando está desperto, ele quer despertar outros seres. E ele não vai fazer, a sério, não vos vai cobrar nada. Ele pode fazer outras coisas, sim. Se ele tiver outras capacidades ou coisa, pode-te cobrar alguma coisa por um serviço, pelo seu tempo. Mas, de certa forma, ele te vai dar a informação toda gratuita daquilo que ele pode cobrar por outras pessoas. Aquelas pessoas que quiserem, por exemplo, algo personalizado ou falar contigo, né, pessoalmente. Então, pronto, tem o direito de cobrar, né? Tá, é o tempo dessa pessoa. Agora, a informação que ele já tem, ele possivelmente já dá nos seus canais de YouTube ou em algumas redes sociais, já está lá tudo gratuito. Se tu vês alguém a cobrar, tens que ver o que é que ele está a cobrar. A sério, eu vejo muitos cursos de 2000, 3000 euros, 1000 euros, e eu digo assim, e é tudo muito absurdo, é? Se tu queres, eu vou-te dar uma dica. Cada vez que tu seguires alguém e tu tiveres dúvidas, agora como nós temos o ChatGPT, ou qualquer, ou Gemini, ou o Grow, acho que é o Grow, não sei. Vocês simplesmente metam o que vocês quiserem, façam uma pergunta e diz assim, procura pelos comentários positivos, negativos e neutros sobre esta determinada pessoa, sobre este determinado curso. E ele vai te dar tudo. E aí tu já vais ver os comentários dos canais, a própria IA vai procurar os comentários todos que estão nesses vídeos e vai lá, vais ver muita coisa. Ele vai te fazer um resumo e aí já vais ver que muita gente vai dizer assim, também o curso dele não é assim para tanto, quer dizer, pode sentir alguma coisa, mas não fez nada, não me curou. Por exemplo, algumas curas quânticas que prometem curar-te, camas quânticas e coisas. Isso aí tu vais ver a realidade. Claro, no site deles, eles dizem que curam e metem lá comentários super positivos, mas na realidade, se formos a ver, é assim, está a 50%. Vamos imaginar, olha, eu ganhei o Totoloto. Sim, tiraste um 4. Ganhaste 10 euros. Parabéns. Prontos. Foi positivo? Foi. Ganhaste 10 euros.
mas não ganhaste 1 milhão de euros. Estás a entender? Então o que eles prometem é 1 milhão de euros, só que só ganhas 10 euros. Então vocês têm que procurar, têm que saber. Hoje em dia é muito fácil saber quem está a enganar ou quem não, ok? Então, para resumir isto, assim, para aquilo que eu queria mesmo falar aqui, existem muitos caminhos, todos prometem a liberdade, todos prometem as curas, todos prometem soltar um bocadinho, sei lá, prometem te libertar. E vou-te ser sincero, eu já entrei em muitas tocas de coelho, algumas serviram, claro que servem. Por exemplo, a hipnose regressiva serviu-me? Claro que serviu. Eu digo aqui que é muita fantasia, mas nós vivemos numa fantasia. Então, mesmo que a hipnose regressiva seja um bocadinho fantasia, porque é mesmo, porque é em tempo real, a tua própria mente cria-te aquilo, a IA cria-te as imagens em tempo real e tu pensas que aquilo é verdade e pronto, está-se bem, não se passa nada. Mas em termos energéticos e de informação daquilo que está a acontecer, pode, de certa maneira, beneficiar-te e bastante. Então, podem, por exemplo, cortar contratos, cortar certo tipo de correntes, de energias, etc. Isso vai-te fazer bem? Claro que vai. Mas é o que eu digo. Todas as ferramentas da Matrix, de certa forma, te podem ajudar. E bastante. Mas depende também do terapeuta. Também não, nem todos os terapeutas. Há terapeutas que estão muito. Caralho. Hoje. Parasitados. Bastante. Bastante parasitados. Especialmente os terapeutas que têm muitas crenças. Esses estão extremamente parasitados. Extremamente. Então eles fazem ligações com outros seres, com outras entidades, pactos, e isso é preciso ter muito cuidado. Mas afinal de contas, por exemplo, também existem muitos tipos de terapias, meu. A sério que vocês podem começar já para ir fazendo constelações familiares, biodesprogramação, vocês, não sei, tapping. Há muitas terapias, pêndulo, para quê? Para irmos limpando o que nós temos dentro de nós. Porque é isso que faz as nossas conexões. Eu posso vos dizer, e agora já estou a sair um bocadinho fora do tema do vídeo, no meu caminho, quando eu estive na minha época negra da minha vida, que realmente foi quando eu comecei a desligar da Matrix, eu tive que passar por quase todas estas tocas de coelho. E eu, para me desligar de todos os contratos que eu tinha feito com essas entidades antes de nós virmos para aqui, porque nós temos que fazer pactos, isto não há maneira, cada vez que a gente entra para aqui há sempre contratos, não há maneira da gente sair, e depois mais os contratos e acordos e memórias e programas que nós herdamos dos nossos ancestros, simplesmente não há maneira da gente, quer dizer, se nós não soubermos, não há maneira da gente se desfazer deles. Ou nós repetimos ou reparamos. Então, se nós não soubermos que temos que cortar todos esses contratos que nós temos com os nossos ancestros, que não são nossos, mas no momento em que nós nascemos naquela família, já faz parte de nós. Então nós temos que começar a cortar isso tudo, meu. Eu sei que muita gente não entende isto, mas nós temos que limpar tudo isso. Então, a nossa família não é a nossa família, mas só o facto de nós já termos nascido naquela família, já temos um contrato com aquela família, com todos os familiares. E não há maneira da gente se desapegar deles, já. Podemos fugir, mas estamos conectados a eles. Faz parte do sistema em que nós estamos metidos. Então, durante essa minha época escura da minha vida, eu posso dizer que entrei em muitas tocas de coelho e para eu me desligar disto tudo, eu tive que passar mesmo mal. Mesmo. E eu acho que vocês também, de certa forma, também vão ter de passar por aí. Porque
Eu não sei, alguns mais, outros menos, mas vocês, é assim, vocês têm que ter a coragem de querer largar o personagem. Porque as pessoas que estão todas aí, vamos todos para a quinta D, ou Jesus vai nos salvar, o Maomé, e estão ali todos, esses aí não precisam. Porque o próprio sistema, não é, em que nós estamos, ele diz assim, estes aqui não querem sair, eles estão ainda a dormir. Agora, aqueles que estão acordados, e eu já soube de casos que realmente também aconteceu o mesmo que a mim, que realmente foram atacados à força toda. Então, temos que ver que se tu realmente estás no caminho de saída, eu tenho a certeza que há de chegar uma altura que tu vais ver coisas raras na tua vida a acontecer. Mesmo entidades, todas as noites, paralisia do sono, entidades a entrar no quarto, ovnis, esses aí que andam aí em cima com naves, militares que têm a sua tecnologia. Isso tudo, muita coisa pode acontecer. As pessoas que realmente estão a sair da Matrix ou que realmente romperam com as correntes da Matrix, realmente são atacados por todos os meios possíveis e imaginários que existem dentro desta Matrix. O sistema não quer que tu saias daqui. Como é que eles te vão deixar? Olha, este aqui está a sair. Não vão. Vamos ver se ele vai sair. Só que se tu tiveres muita força de vontade, sim, tu vais conseguir. Eu tive a sorte e o azar, entre aspas, o azar e a sorte, porque depois, quando eu realmente consegui, pronto, passei mesmo por aqueles períodos mesmo muito maus, mesmo muito maus, em que eu estava lá em baixo de todo, mais baixo acho que não podia ser, só mesmo à morte. De certa forma, penso que houve aí umas entidades que eu não sei quem são, ou houve aí algumas coisas que aconteceram e que realmente me conseguiram voltar a meter no sítio certo, porque senão estava bem lixado da minha vida. Eu penso que realmente é o processo, tu passaste pelo processo de prova, se queres sair ou não, não é? Conseguiste passar e depois no fim, opá, não é? Olha, vamos ajudá-lo porque ele realmente ficou pior que um chapéu de um pobre, vamos tentá-lo metê-lo outra vez normal, porque o processo foi mesmo caótico. Então, no teu caso, não sei como é que vai acontecer contigo, mas no meu caso foi assim, não pensa que é assim tão fácil. Agora vocês têm que ver uma coisa. Agora vocês, de todos os gurus que vocês veem na internet, ou todas as pessoas, eu falo guru, eu quando digo gurus, é todas as pessoas que falam sobre isto que eu estou a falar. Vocês podem também meter nesse saco. Olha, também o guru Walter Pinho também pensa que tem a razão. Sim, pronto, está correto, é justo vocês dizerem isso. Agora, de todos nós que tu ouves, que tu segues, qual de nós é que vocês acham que tem a razão? Que está mais perto, que é mais honesto, que te diz as verdades, que não te vende fumo, que não te vende milagres, fantasias. De todos nós, qual é aquele que realmente te diz a verdade na cara? Ou pelo menos que te faz pensar. Que não te... aquela pessoa que diz-te, olha, tu espera que tu vais para a quinta D. Não precisas fazer nada. Só tens que esperar e se vibrar em amor. Quem de nós não te vende sonhos? Então, tu tens que começar a discernir. Tens que começar a pensar. Tens que começar a refletir. Tens que começar a separar o trigo do joio, saber que, como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, fazes como eu, se já estiveres vacinado contra os gurus da internet, contra esse tipo de manipulação, programação que eles têm, e esse tipo de influências, esse carisma que eles têm, essa maneira deles falarem e de venderem aquilo que eles têm que vender,
vocês vão ter de, né, de certa forma, quer dizer, caralho, agora perdi-me, peço desculpa. Deixa eu ver onde é que eu estava. Deixa ver. Pronto, olha, não interessa. Eu também não corto os vídeos, vocês sabem que isto é tudo direto. O que é rei, o que não é rei, não é rei. Né? Falho a pensar, na palavra não vem, não faz mal. Isto vai conforme está. Então, sim, tu estavas, uma pessoa vai, não é, a procurar, está dentro da. Espera aí, caralho. O raciocínio estava a ser bom, mas pronto, seguimos em frente. O que importa é que tu tens que saber que esses gurus da internet te estão a vender as coisas e pronto, tens que saber discernir. Pá, de certa maneira não te podes deixar influenciar por eles. Então, como eu já estou vacinado contra eles, então eu vou lá ver, né? Eu vejo os vídeos deles, não me deixo influenciar, simplesmente capto aquilo, integro aquilo que realmente a informação que eles têm, que seja que eu acho boa, necessária, que faça que de certa maneira tenha alguma utilidade e pronto, e acabou a história. E assim, se vocês agora, aí é que está o problema. Eu já falei aqui muitas vezes aqui nos meus vídeos, ou um ou dois vídeos, onde eu digo que muitas das pessoas são parasitadas. São parasitadas não, ligam-se ao egregor daquela pessoa e depois já não conseguem sair dali. Então, o que eles fazem é repetir. Eles ficam hipnotizados com aquela informação e o que eles fazem é repetir o que essa pessoa diz. É como as pessoas da religião. Eles vão lá para a igreja, ou vão lá para o templo, ou vão lá para a seita, ou vão para aquele convívio, não sei, e depois lá o pastor fala o que tem que falar e depois eles, a única coisa que fazem é repetir, não é? Eles não conseguem pensar pela cabeça deles, né? Então é o que acontece com muitos de vocês, também comigo, também já, eu de vez em quando também me vejo a falar alguma coisa que não é minha, então eu também me deixo, claro que me deixo influenciar, isto aqui é mesmo assim, não há maneira, mas atenção quando tu cedes a tua energia, fazes a tua ligação, o egregor também se conecta a ti e depois já ficas a fazer parte daquele grupo. E isto acontece muito em todos os grupos, mas um dos grupos que eu, pronto, de certa maneira até tenho uma certa simpatia por eles, que é a parte da sabedoria hiperbórea. Eu sei que realmente o conhecimento é bom, pelo menos aquele que realmente, pelo menos do livro dos fundamentos, vocês leiam o livro dos fundamentos e vocês a minha cabeça, quando eu li o livro dos fundamentos, a minha cabeça, bum, a minha consciência estava assim, ficou assim. Né? Realmente aquilo ressoou aqui na minha cabeça, eu trabalhei naquilo, trabalhei na informação que estava lá e fiz coisas que eu nem sequer sabia que nem sequer estavam lá no livro, eu inventei certas meditações, eu próprio meditei, fiz, analisei e eu cheguei realmente, até eu fiquei um pouco, uau, como é que é possível eu chegar a este estado, a este entendimento desta informação? Então, é verdade que a sabedoria hiperbórea tem muito que se lhe diga, sim, só que também de lá dentro dessa sabedoria hiperbórea existem os que se conectaram a esse egregor, porque também existe um egregor, então eles ficam ali, mas eles não sabem, são baratas tontas que repetem, está a ver? Então aquilo também, de certa forma, também parece uma seita, parece uma religião. Então eu não gosto muito disso. Então eu, apesar de sentir um bocadinho de ligação a essa informação que eles têm, mas infelizmente os grupos, a maior parte do pessoal que estão dentro dos grupos não sabem nada. É aquilo que eu vejo, é aquilo que eu vejo e não chegam, não conseguem ver o óbvio. Está mesmo à sua frente
E não consegue. É como uma criança uma criança que vai para a primeira classe, sim, para a primeira classe, e depois a professora mete num livro com as letras e a criança não sabe o que está lá. Não sabe. Porquê? Porque ainda não aprendeu. Então o que não falta lá, mesmo que a pessoa se identifique com a sabedoria hiperbórea, não quer dizer que tenha o conhecimento da sabedoria hiperbórea. Infelizmente é assim. Ok? Então, e não é só não é só na sabedoria hiperbórea, é em tudo. Tu podes te conectar ao budismo e eu pergunto-te o que é o Raja Yoga e as pessoas não sabem. O que é Hatha Yoga não sabem. O que é o Jnana Yoga não sabem. O que é a Karma Yoga não sabem. E por aí e ainda falta mais uns poucos. Então, da ciência da respiração, não sabem nada sobre a respiração, não sabem nada sobre a Kundalini, sobre os chakras, né? E uma pessoa começa a dizer, espera aí, né? Eu sou, não sabe nada sobre os mudras, não sabe nada. Então uma pessoa começa a dizer assim, espera aí, o que é que tu estás a fazer mesmo aqui? Só meditas? Ok, meditar já é bom, não é mau, né? Mas tu tens que ter conhecimento, não é? Tu tens que saber como é que as coisas funcionam, senão como é que a tua consciência vai expandir, né? Eu já postei aí um vídeo, há 2 vídeos atrás, muitas coisas, muitas, caralho, é o que eu digo, de vez em quando falha-me aqui o cérebro e a palavra voa para outros lados. Tem lá muita informação daquilo que vocês precisam aprender. Então tem lá uma lista muito grande de tudo e mais alguma coisa que vocês realmente precisam saber. Ainda agora vou ler um livro sobre afirmações. Já tinha lido, são coisas que de vez em quando a mim apetece-me ler, ok? Gosto de saber as histórias de certas pessoas, como é que eles utilizam as técnicas, o que é que lhes aconteceu. É o que eu digo, não quer dizer que eu preciso daquilo, mas realmente de vez em quando eu preciso de. Porque este mundo é bastante interessante, né? Porque é que algumas pessoas sim e outras não. Então, através do conhecimento, e eu especialmente gosto de saber a experiência das outras pessoas, então quando eu leio a experiência das outras pessoas e se realmente aquelas pessoas são mesmo mestres naquilo que fazem, então o conhecimento eu absorvo tudo. Então fica mais. Tenho mais um ponto, não é? Então sei mais um bocadinho sobre aquilo que não sabia. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como o tema do vídeo, vocês já sabem, existem muitas pessoas, muitos gurus da internet. Qual é que nós devemos seguir? Vai estar perdido por aí à procura? Claro que vais ter de entrar na toca dos coelhos, vais ter de procurar por todos os lados. Todos esses gurus têm algo para ensinar, mas eu aconselho a vocês não se apegarem a eles. Porque o caminho, o final é o desapego total. É sair deste personagem. E isso, dentro do budismo e da sabedoria hiperbórea, se vocês encontrarem a informação certa, né, vocês vão saber que realmente eles lá informam, têm lá a informação de que realmente o final é a gente soltar o personagem. E eu sei que isto, para mim, isto há uns anos atrás, se me dissessem isto, eu não entenderia nada o que é isto, porque é preciso, né, é preciso que o tempo passe, é preciso que a gente ganhe experiência, obtenha mais informação para que depois aqui dentro do nosso cérebro consiga montar a peça, as peças, para que a gente entenda realmente o que é esta realidade. Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente o vídeo está bom, eu acho que está bom, tem boa informação. Se vocês realmente souberem ouvir, se depois vocês pensarem um bocadinho, eu sei uma das coisas que eu acho que vocês podem estar a errar, ok? Pode ser que vocês não estejam a refletir, a aprofundar. Quando vocês ouçam esta informação, vocês deveriam parar o vídeo e começar a pensar. Reflitam.
Eu sei, olha, eu vou-vos dizer uma coisa, eu tenho a minha irmã antes não pensava, assim conforme eu penso, a refletir. Ainda ontem ela veio aqui, eu antes eu puxava por ela, mas diz-me o que é que tu pensas? Mas não me puxava pela cabeça. E agora põe-se ali e põe-se a indagar e isto e aquilo outro e depois, claro que eu também entro dentro do... a gente começa dentro de uma discussão que nós, os irmãos são mesmo assim, é um a falar de uma coisa, depois eu contradigo e ela diz outra coisa e ficamos ali a falar, entre aspas, a discutir, mas normal, né? A discutir sobre o assunto. Agora é um bocado engraçada porque ela também tem muitas capacidades. Se eu tivesse as capacidades que ela tem, eu aqui, eu já, não sei, eu já faria milagres neste mundo. Há pessoas aí que conseguiriam fazer milagres, só que realmente estão muito apagadas ou simplesmente sabem que têm, mas não são capazes de tentarem meter a mão na massa e fazer treinar com os dons que a pessoa tem. Mas prontos, o que interessa é que vocês façam o vosso serviço, o vosso trabalho. Lembrem-se, eu sei que este mundo é muito bom. A gente quer se divertir, quer passar o melhor tempo possível e temos que arranjar tempo para isso. Então, se nós estivermos nas redes sociais, eu tenho a certeza, ainda agora tive quase 2 horas, entre aspas, no YouTube. Então, são 2 horas. Então, eu podia estar a fazer outra coisa. Então, até que eu decidi, olha, vou fazer este vídeo, né? Vou falar sobre isto. Então, agora estou a ser produtivo. Pronto, eu digo, é domingo, vou descansar um bocadinho, a semana já começa, amanhã já é segunda-feira, então hoje vou descansar mais um bocadinho, vou relaxar a cabeça, vou ver aqui o Doraemon, que eu gosto de ver o Doraemon. Eu sei que já sou adulto, mas eu vejo o Doraemon de vez em quando. E prontos, né? Temos que arranjar tempo para nós, porque isto demora o seu tempo. Se a mim me durou, eu tenho 47 anos, isto quer dizer que me durou 47 anos a cá chegar. Porque eu já comecei quando tinha, pronto, neste caso eu comecei quando tinha 5 anos, mais ou menos. Agora imagina, claro que isto não foi sempre coisa, mas é o tempo que demora, não é? Porque nós também temos muitas distrações aqui. Mas recordem que o mundo não é só estar aqui a estudar como sair da Matrix. Também temos que trabalhar, também temos que estudar, também temos que nos divertir, também temos que namorar, também temos que se tratar de problemas, de assuntos, não é? Então já vemos que uma vida se calhar não chega. Então, se vocês já estão um bocadinho atrasados, comecem agora. Por exemplo, esta semana vou ler um livro ou 2 livros. 2 horas antes de ir dormir, começas a ler o livro. Acordas meia hora mais cedo ou 1 hora mais cedo e aquela meia hora lês mais 5, 10 páginas. É assim que eu fazia. Até eu fazia ainda melhor, que era meter audiobooks e dormia durante a noite, quando não tinha mesmo tempo. E depois já veio uma altura que não dava para fazer nada, que realmente, quando tu trabalhas, acordas às 4 da manhã para começar às 6 da manhã e chegas às 7 da tarde, tu aí não, é o que eu digo, há certas alturas, períodos da nossa vida que nós não fazemos nada da nossa vida. Então, vocês têm que ver, se vocês agora têm tempo, comecem a trabalhar, começam a ver vídeos. Só ver vídeos não chega. Só ver vídeos não chega. Ok? Está bem, pessoal. Eu espero que realmente vocês tenham gostado deste vídeo. Metam aí nos comentários o que vocês acharam. O que vocês pensam. Não sejam tímidos, já? Não sejam tímidos, porque aqui eu não sou ninguém especial. Eu sou igual a ti. Eu também, se calhar, possivelmente estive no teu lugar. Onde tinha que... Eu se tivesse alguém ao meu lado, ou conhecido, ou pronto, alguém do YouTube que estivesse disponível a responder a algumas coisas, ou a falar sobre algumas coisas, eu era logo, opa, então, como é que é? Diz-me aí mais ou menos isto, porque eu não entendo. Então, se eu agora estou disponível,
E se calhar, se vocês me terem alguma coisa, alguma pergunta, eu posso vos fazer um vídeo a falar sobre isso. Se eu entender sobre esse assunto, se eu tiver informação, eu faço-vos o vídeo. Agora, se não tiver, paciência, né? Vocês procurem por outro lado. Ok, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aí. E como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.